A graça e paz, irmão, tudo bem? Me chamo Israel Nicolas, tenho 17 anos de idade, sou autista, tenho TDAH e gostaria muito de compartilhar o meu testemunho com vocês. Olá, me chamo Gleiciane, sou a mãe do Israel Nicolas e gostaria de compartilhar com vocês a experiência de como mãe, de um adolescente, pré-adolescente, que de repente foi descoberta uma doença e nos pegou de surpresa, Foi algo assim que nunca imaginávamos, não esperávamos e a gente foi pego e graças a Deus hoje nós estamos aqui para testemunhar, para testificar o poder de Deus sobre nossas vidas nos dias de hoje. Em fevereiro de 2024, eu estava começando a sentir várias dores. De começo foi no pescoço. A gente imaginávamos que era algo referente à posição de dormir ou que ele estava com problema de vista. E foi muito rápido, ele começou a sentir o pescoço doer, logo o ombro, Então ele começou a inclinar para o lado direito dele completamente, muito rápido. E nós corremos, fomos atrás de alguns especialistas na área, na nossa cidade mesmo, A gente é do estado do Pará, no interior. E lá eles disseram que poderia ser uma escoliose, E a gente, vendo que aquilo estava progredindo muito rápido, a gente fez alguns exames e nada constava. Mas quando chegou ao mês de outubro, nos indicaram a um médico em Belém para iniciar um tratamento particular. E esse doutor, ele nos deu o diagnóstico da doença raríssima e se chama hoje distonia cervical. No meu caso, foi dado como distonia cervical generalizada. Aos olhos de vários médicos, isso não tinha cura. O Israel Nicolas, ele veio para somar a minha vida de uma forma extraordinária. Desde o início, ele me ensina todos os dias, ele me fortalece, assim, olhar para a vida dele e ver a alegria de viver que ele tem, o ânimo que ele tem, a força. E não foi fácil para nós, como os pais dele, olhar para ele, ver ele naquela situação, Além da doença em si, ele começou a desenvolver ansiedade, depressão, pelo autismo também, pelo TDAH. Sim, eu me senti perdido, sozinho, tinha crise de ansiedade e quando não me aguentava mais, meu corpo gritava, eu chorava. E quando foi em outubro de 2024, foi solicitado um exame para fazer numa cidade vizinha e nós colocamos diante de Deus, diante da igreja: Senhor, nos mostra o caminho que devemos ir, para onde devemos ir. E foi incrível, foi uma experiência incrível na minha vida naquele dia. A gente foi fazer o exame e ele deitou na mesa, para fazer uma eletromiografia. E a médica olhou para mim e falou assim: mãe, eu posso gravar um vídeo do seu filho e mostrar para minha professora que eu faço cursos de toxina botulínica em São Paulo e eu gostaria muito de mostrar o vídeo do seu filho para ela. Aí eu já começou a acender dentro de mim, assim, sabe, uma fé, assim: Senhor, obrigado, porque eu já sei que é o Senhor que está trabalhando ali naquele momento. Aí ela mandou. Aí ela olhou para mim assim: mãe, eu vou mandar para a secretária dela, mas como ela é uma mulher muito ocupada, ela é pioneira no estado de São Paulo nessa doença, ela dá cursos, ela dá aulas, ela só vive viajando para outros países, então eu vou mandar para a secretária dela. O dia que ela responder, eu entro em contato para falar o que ela disse, sobre a situação do seu filho. E em questão de 10 a 15 minutos a mulher ligou para ela e queria ver meu filho,
E aí eu olhava para essa médica e eu não conseguia falar outra coisa a não ser glória a Deus, porque eu sentia a presença de Deus naquele lugar muito forte. Foi recomendado vir até São Paulo para iniciar um tratamento que, às vistas de quem nunca teve tanta possibilidade de pagar um tratamento caro, era impossível, mas com o agir e mover de Deus, a gente conseguiu através de uma vaquinha online. E a médica falou, né? Foi no dia 14 de outubro de 2025 isso. E ela falou assim: eu quero ver o Israel Nicolas no dia 18 aqui em São Paulo. Se a senhora puder trazer seu filho, eu quero muito ajudar vocês. E eu só chorava, porque era a resposta de Deus para nossas vidas. Era puro Deus. E detalhe é que naquele dia o meu marido tinha pego todo o dinheiro dele para pagar o exame. E ele olhou para mim assim e falou assim: a gente não tem como ir. E eu disse para ele assim: se o Senhor me trouxe até aqui, Ele vai me levar onde eu preciso ir. Ele: como? Eu disse: não sei, mas a gente vai. A doutora perguntava assim para mim: a senhora tem certeza? A senhora vai para casa hoje? Vocês conversam, me dão resposta até amanhã. Eu disse: não tem resposta. A resposta é sim, a gente vai. Não sei como, mas a gente vai, porque eu creio num Deus que faz milagre. E aquela mulher olhou para mim assim: a senhora tem muita fé? Eu digo: não sei, só sei que é o que Deus quer e eu vou. Fiz um propósito diante de Deus que foi o seguinte: que se da minha cura, se da resposta que eu queria viesse de Deus através de alguém e eu fosse curado, eu ia ensinar crianças e jovens, adolescentes, adultos, ia me dedicar ao ministério de Deus, que foi para isso que eu fui chamado, e foi por isso que eu não desisti, né? Meu filho, ele toca bateria desde 5 anos de idade. E eu aprendi tanto sobre fé com ele. Tanto, porque tinha dias que eu disse: meu filho, tu não dá conta de andar, como é que tu quer ir tocar no Ministério de Louvor? E ele ia. Ele dizia: mãe, é o meu chamado. E vocês devem estar se perguntando, né, gente? Ah, mas como você lidou com tudo isso? Como você percebeu que estava tendo dificuldade para poder tocar no ministério? Uma das primeiras foi a minha mão, depois o pescoço, e logo em seguida foi as pernas. Eu senti fraqueza, tontura, porque eu vivia à base de remédio. Ele me mostrava uma fé. Ele dizia assim: minha mãe, como é que eu vou deixar de fazer algo que Deus me deu por causa de uma doencinha? Ele falava assim: uma doencinha. E eu olhava para ele, ele não conseguia sentar para se alimentar, ele não conseguia ir no banheiro direito, ele não conseguia fazer nada sozinho. E eu olhava para ele daquele jeito, eu olhava o impossível e ele estava ali, sabe, falando. Às vezes ele me dava força, ele me reanimava. Às vezes ele abraçava o pai dele e chorava e dava força para ele. Nós vamos sair dessa, mãe. E eu só crendo. E nós estamos aqui, né? Nós continuamos vindo. Quando foi em janeiro que a gente teve o nosso retorno para cá com a médica, ele já começou a ficar bem.
Ele melhorou 80% da postura dele. Ele já veio andando, né? Ele já veio caminhando sozinho. E eu sempre aprendendo, todos os dias eu aprendo com ele sobre questão de fé, sobre questão de confiança. O que eu tenho para dizer assim sobre a vida do meu filho, a experiência que eu tive com ele, e tenho todos os dias eu aprendo algo com ele. É que a gente nunca deve duvidar do Deus que fez todas as coisas, e que quando ele tem um propósito para alguém, ele cumpre a promessa, ele te chama, ele busca. Às vezes Deus permite as coisas ruins acontecerem, que é para a gente entender que o propósito de Deus precisa ser cumprido nas nossas vidas. E eu reconheço a minha dependência total em Deus, porque se eu tivesse sido forte, corajosa, eu teria desistido bem antes. Mas eu reconheço a soberania de Deus na minha vida, na vida do meu marido, que também foi um suporte muito grande nas nossas vidas, e na vida do próprio Israel Nicolas, né, que Deus usa pessoas, lugares, a palavra, um louvor, para fortalecer a gente, para nos lembrar do nosso Criador, de lembrar que a gente não tem que se apegar às coisas do mundo, mas temos que estar olhando para o céu, olhando para o alto, buscando as coisas que vêm do alto dos céus, que é isso que conforta, é isso que nos faz viver bem em meio à guerra. E para você que está sofrendo, que está em dúvida da sua fé, que você está duvidando até mesmo da sua própria capacidade de crer, deixa eu te falar uma coisa. Eu passei por momentos terríveis de depressão, crise de ansiedade, tudo que há de ruim nesse mundo, tudo que há de ruim que o ser humano possa falar, eu vi, mas saiba que existe um Deus que pode te ajudar, que pode ser o seu médico, apesar dos médicos desse planeta aqui conseguir te auxiliar, mas sabe o que? Deus é o médico dos médicos. E para você que está passando por esse momento de aflição, de dúvidas, de fé, saiba que se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E agora eu gostaria de fazer um pedido muito especial. Nós ouvimos esse testemunho maravilhoso. Essa família mora no Pará e eles precisam continuar vindo até São Paulo para fazer o tratamento do Israel. Nós vamos gerar uma vaquinha e se você puder contribuir, com certeza vai ajudar muito para que essa família consiga ter um fôlego e ajudar com os gastos, com todos os custos que eles estão tendo para vir até São Paulo. O link vai estar aqui embaixo e você pode fazer parte disso.